Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu nem vou ficar me justificando do porquê que eu não estou gravando vídeos aqui pro canal, porque se eu for justificar todos os vídeos porquê que eu não estou gravando, todos os vídeos vão ficar cada vez mais longos para apresentar um monte de justificativas. Então bora pro tema de hoje, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de nós não darmos poder às coisas que não têm poder. E você vai entender no decorrer desse vídeo que aquilo que Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração, tem um pouco a ver com o que a gente quer falar hoje. E é muito comum quando nós vamos orar, quando nós vamos interceder, ou quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, a gente tem a dificuldade de acreditar que Deus está respondendo aquela oração. A gente às vezes sente uma sensação de fraqueza quando nós vamos batalhar por alguma coisa, quando nós vamos orar repreendendo demônios, quando nós vamos orar por uma situação que está mexendo com o nosso coração, uma situação às vezes com os filhos, às vezes com o dinheiro, na área financeira, e a gente vai orar por aquilo e a gente sente uma certa fraqueza, a gente sente que aquilo nós não temos forças para orar por aquilo. E isso acontece sempre que nós estamos dando poder a uma coisa que não tem poder. Veja, as pessoas discernem muitas vezes errado aquilo que a gente quer ensinar quando nós falamos que o diabo não tem poder. É um exemplo, né? As pessoas elas pensam assim: poxa, mas eu já vi o diabo fazer tantas coisas. Olha para esse mundo, as coisas que ele está fazendo com as pessoas, o quanto o diabo está agindo nesse mundo. E você vem dizer para mim que o diabo não tem poder. Eu fui orar por uma pessoa e depois eu recebi um ataque, eu recebi uma retaliação. Então eu já tive experiências assim. Como você vem dizer para mim que o diabo não tem poder? E justamente porque nós estamos baseando naquilo que nós estamos vendo e não naquilo que nós estamos crendo, é que nós começamos a dar poder às coisas que não têm poder. Então não discerne errado. Não é que o diabo não tem poder, mas é que comparado ao poder de Deus, o poder do diabo se torna nada. Então quando você começa a enxergar realmente quem é Deus, quando você começa a ter fé realmente em Deus, você não tem mais medo do diabo, e você não fica mais preocupado com as ações dele, e você simplesmente dá uma ordem e você crê que ele obedeceu aquela ordem. Você dá uma ordem e você crê que ele tem que se sujeitar àquela ordem, porque você está vendo o poder que o teu Deus tem, porque você está olhando para Deus e não para o poder do diabo. Então, comparado ao poder de Deus, o diabo não é nada. Assim como também várias outras áreas das nossas vidas, muitas vezes nós estamos dando poder a elas, porque nós nos importamos tanto com aquilo, o nosso coração está tanto naquilo, que nós não conseguimos crer que Deus é maior do que aquilo para solucionar aquele problema. Porque quando o nosso coração está em um lugar, aquilo se torna um tesouro, se torna importante, se torna inclusive o nosso Deus. E como nós vamos crer então que Deus tem poder de mudar um outro Deus, né? Se aquilo dali se tornou Deus no nosso coração, nós vamos sentir fraquezas na hora de pedir para Deus mudar aquilo, porque o nosso coração transformou aquilo num tesouro, o nosso coração está dando importância demais para aquilo. Então, se você vai orar e percebe que em alguma área você não está conseguindo crer, você não sente liberdade de orar por algumas coisas, o seu coração sente uma certa fraqueza, não vem palavras, você vai orar e parece que falta palavras na hora de interceder, você não sabe nem como orar por aquilo, isso pode estar relacionado ao fato de você estar dando poder a uma coisa que não tem poder, você está dando importância a uma coisa que não tem importância. Muitas vezes você vai orar pela área financeira e porque você tem muita dificuldade nessa área, você viu que a vida financeira é tão difícil de ser vencida, de romper, de ser uma vida financeira próspera, que você começa a dar importância demais para ela e você começa a crer que ela é maior do que o teu Deus. E por isso quando você vai orar, você sente fraqueza, você não consegue acreditar que Deus tem o poder de solucionar aquilo, você não consegue crer que Deus já resolveu aquele problema. Então, enquanto você não conseguir enxergar quem é Deus, não começar a olhar para Ele, ver o poder que Ele tem e dar mais importância a quem Ele é e o que Ele pode fazer do que a essa circunstância ou essa situação que você está enfrentando dificuldade, você sempre vai sentir-se menor do que esse problema. Você sempre vai se sentir como se você estivesse vulnerável a essa situação,
quando na verdade Ele já te deu todo o poder e toda a autoridade para vencer isso. Ele já te deu todo o poder e a autoridade para fazer as tempestades cessarem, se submeterem ao seu comando, à sua fé, mas porque o seu coração está dando importância demais àquilo, você parece pequeno demais diante daquilo. É por isso muitas vezes que eu tenho me posicionado contra essa mentalidade de batalha espiritual que as pessoas têm. Porque na batalha espiritual que as pessoas acreditam, elas têm uma impressão de que elas estão atacando o diabo e sendo atacadas de volta. Isso significa que na cabeça delas, na mentalidade que elas têm, elas medem força com o diabo, como se o diabo tivesse tanto poder que conseguisse resistir à ordem, ao comando, à autoridade delas. E o diabo consegue resistir muitas vezes? Consegue, mas justamente pela falta de fé. Porque se nós tivéssemos fé, nós mandaríamos e o diabo teria que se submeter. Você não vê Jesus medindo forças com o diabo, mas você vê os apóstolos, na incredulidade deles, medindo forças sim com o diabo. Isso significa que nós muitas vezes vamos enfrentar batalhas onde vai parecer que nós estamos lutando com demônios tão fortes quanto a gente, porque o nosso coração ainda não está totalmente em Deus. Então, como que eu vou fazer para vencer o diabo ou vencer as lutas, as circunstâncias, as adversidades? Tirando o meu coração dessas coisas e colocando o meu coração em Deus, começando a olhar mais para o poder que Deus tem. Porque quando eu começo a olhar para o poder que Deus tem, eu começo a ver que todas as coisas se submetem a Deus, porque diante de Deus essas coisas não têm valor, essas coisas não têm importância. Ele é a pérola pela qual eu desprezei todas as coisas deste mundo para comprar essa pérola, para adquiri-la. Então Jesus é essa pérola de grande valor, e quando eu começo a ver isso, eu começo a ver que todas as outras coisas se tornam como nada diante dele. E se tornaram como nada diante dele, meu coração não vai sentir fraqueza na hora de orar por aquilo, porque para o meu Deus resolver esse problema é muito mais fácil do que o meu coração antes acreditava. Então, gente, se existe alguma área da sua vida em que você perceba que você não consegue exercer autoridade, não consegue ir para cima e crer na vitória, crer com certeza de que aquela circunstância tem que se submeter à palavra de Deus, se você percebe que tem áreas que você não consegue exercer essa fé, então lembre-se de colocar os seus olhos em Deus e dar importância e valor a quem Deus é. Porque se você olhar para Deus e ver o poder que Deus tem, todas as outras coisas vão se tornar como nada diante dele, e você vai começar a se sentir acima dos problemas, acima das circunstâncias, porque o teu Deus é maior do que todas essas coisas. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí você vai exercer autoridade sobre essas coisas e você vai vencer, porque o seu coração não está lá, então você pode vencer. Amém? Então era isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, entendido, e até o próximo. Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.